Lucas, capítulo 9, versículo 57. O título diz acerca dos que seguem a Jesus. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm os seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa primeiro, despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado pode olhar e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Repetindo, Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Glorioso Pai, eterno Deus, louvado seja o teu nome para sempre. Te bendizemos por essa porção da tua palavra que foi lida nesta hora. Ó Pai, te peço que tu venha nesta noite mais uma vez falar aos nossos corações, porque reconhecemos a nossa limitação, a nossa impotência diante da demanda, ó Pai. Sabemos que só tu podes verdadeiramente falar. Só quando tu falas, ó Pai, é que coisas gloriosas acontecem. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos do teu alimento. Por isso, eu te peço que mais uma vez, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, tu fale aos nossos corações, para que possamos ser verdadeiramente alimentados, para que haja cura, libertação, para que haja glorificação do teu nome, para que as cadeias do inferno sejam destruídas, para que também, ó Deus, muitos, ó Pai, verdadeiramente possam enxergar o teu amor, a grandiosidade do teu reino. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Peço aos irmãos que se assentem. Esse texto verdadeiramente é um contraponto em relação a tudo que nós vimos hoje em dia sobre Evangelho. Porque que diz assim, alguém fala que vai seguir Jesus, e ele já começa dizendo que as raposas têm os seus covis, e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. E se nós observarmos a cristandade hoje, ela destoa totalmente do que Jesus faz. Imagine que, geralmente hoje, a chamativa que alguém tem para as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho é: pare de sofrer, venha receber a sua bênção. Não é verdade? E Deus é dono do ouro, dono da prata. Você vai comer o melhor dessa terra. Então, podemos observar claramente que Jesus poderia falar simplesmente assim. Quando esse homem diz, Senhor, vou te seguir, ele poderia falar assim, olha, ô Pedro, ele quer nos seguir, Pedro. Conta para ele como é que é caminhar comigo. Eu multiplico o pão, eu multiplico o peixe, eu transformo água em vinho. E se faltar dinheiro, Pedro, eu mando lançar um anzol que o peixinho sai com a moeda na boca. Ele poderia facilitar, não é verdade? Porque é a forma que algumas pessoas estão apresentando Jesus, como se ele fosse um maravilhoso supermercado, um banco 24 horas. Mas não, ele fala, as raposas têm os seus covis, e as aves dos céus têm os seus ninhos,
mas o Filho do Homem não tem de repousar a sua cabeça. E ele poderia até facilitar mais um pouco, mas ele continua dizendo a outros. Um diz, deixa eu enterrar meu pai. Há outros textos que dizem que o camarada disse, comprou uma junta de bois e eu quis experimentar. E ele fala dessa maneira, ninguém que lança a mão do arado é apto para o reino de Deus. E hoje, a tendência do evangelho ficar da forma que ficou é a covardia de alguns pregadores que morrem de medo de ficar sozinhos e começam a adulterar a palavra. E nessa noite, o Senhor nos leva a observar algumas coisas interessantes de um evangelho que, na verdade, ele não é muito agradável aos olhos. Então vamos observar as condições do evangelho que a Bíblia apresenta, além de o que nós lemos aqui em Lucas 9. Indo um pouquinho mais à frente, em Lucas 14, versículo 26, ele vai dizer assim: se alguém vir após mim e não aborrecer o pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, observamos que a Bíblia o tempo todo, ela não está negociando, ela não está, como é que se diz, facilitando para quem quer entrar. Se formos para Mateus, ele vai dizer lá em Mateus também: cuidais que eu vim trazer paz à terra? Isso está em Mateus 10, versículo 34. Você não precisa de abrir se tiver dificuldade, mas ele diz assim, ó: cuidais que eu vim trazer paz à terra? Eu não vim trazer paz mais espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então observamos que Jesus ele não fez propaganda enganosa. Ele não facilitou para quem quer segui-lo. Se continuarmos a ler, não vamos abrir, mas lá em Lucas, ele vai dizer: sereis perseguidos e odiados por todas as pessoas. Se formos no que Paulo falou, na 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 12, ele diz assim: todo aquele que quiser seguir a Deus piamente padecerá perseguições. Então, olhando para esse evangelho, se pregarmos esse evangelho, muitos não querem. Este evangelho é o da Bíblia, mas é o evangelho que eles não querem. Se olharmos para os nossos pais na fé, aposto que hoje as pessoas amam os líderes milionários. Se olharmos para os apóstolos, eu até vi no grupo da igreja hoje, é até interessante observar que a maioria deles não morreram de morte natural, se tornaram mártires. Não se parece em nada com as grandes lideranças que hoje são seguidas por milhares de pessoas, e todas elas milionárias. Então nós observamos que esse evangelho, ele não agrada aos olhos. Agora, a coisa piora mais ainda. Piora para quem não entende o evangelho. Se observarmos Jesus falando lá em Mateus 5, não precisa de abrir, mas você vai ver que ele dificultou mais ainda.
Ele dificultou tanto que teve hora que o próprio apóstolo Pedro disse: Senhor, quem pode receber essa palavra? E ele dizia: ouviste que foi dito, não matarás? Mateus 5:21. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Depois ele fala assim no versículo 27, Mateus 5:27, ouviste que foi dito, não cometerás adultério? E ele vai dizer assim, olha, ele diz assim, aquele que cobiçou uma mulher já adulterou. Depois ele vai dizer algo que piora mais ainda e destoa do evangelho que se pregam por aí. Ouviste o que foi dito? Isso está no versículo 43 ainda de Mateus 5. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizes, fazei bem o que vos odeia, orai pelo que vos maltrata e vos perseguem. Então, se de olhar esse evangelho, o camarada bem, eu estou sendo convidado para fazer parte de um grupo que os antigos que começaram morreram todos matados. O líder maior dele, que é Jesus, ele não prometeu mundos e fundos, ele era pobre, e ele fala bem claro que ele não tinha de repousar a sua cabeça. E ele não engana ninguém, olha, por causa do meu nome vocês são perseguidos. Olhando para esse evangelho, é a réplica da imagem que Isaías descreve, quando ele dizia, quando olhávamos para ele, nenhuma formosura víamos. Ele era um homem de dores, experimentados em trabalhos, de quem os homens escondiam o rosto. Essa é a imagem da palavra, porque Jesus é a palavra, ele é o verbo vivo, ele é o homem que fala no Apocalipse, eu vi um homem com as suas vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. É essa a imagem da palavra, que eles não querem mostrar, porque eles não querem que as pessoas se convertam a Jesus. Muitos querem que as pessoas se convençam que a igreja é o melhor clube social que ele pode conhecer. E fica aquela coisa, não é agradável. E ele ainda diz ainda depois assim, nas bem-aventuranças, bem-aventurados quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Que evangelho é esse? O que há de agradável nesse evangelho da Bíblia? Aos olhos carnais, nenhum. O que tem esse evangelho da Bíblia a ver com esse evangelho cor-de-rosas que as pessoas pregam? Nada. Mas por que esse evangelho, o qual se mataram muitos dos nossos pais na fé no Coliseu, se queimaram Bíblias de montão, mas até hoje a Bíblia é o livro mais lido no mundo? O povo de Deus é o povo mais perseguido do mundo. A mídia não conta os crentes que estão sendo mortos pelo Estado Islâmico, os crentes que são perseguidos, mas o evangelho não para. O que há nesse evangelho que possa atrair as pessoas? Simples. É que existe uma coisa que acontece no evangelho, que é a tônica, e que faz com que o evangelho se torne algo sobrenatural.
algo que quem conhece não quer deixar nunca. Como está no livro de Cantares de Salomão, ser atraído pelo amor do esposo eternamente. Quem é o noivo? Quem é o marido? Jesus. Quem é a noiva? Quem é a esposa? A igreja. Mas hoje eles querem um evangelho assim. Um evangelho que prometa dinheiro, cura, que promoção social. E mais um evangelho coach. Aquele evangelho que o pastor sempre fala o quanto você é importante para Deus. Na Bíblia dele, Jesus só é amor. E Jesus é o promotor das pessoas. Hoje as pessoas não querem um evangelho onde o pastor ensina o que é pecado. Ah, não, esse pastor é muito ruim. Ele toca no meu pecado. Eles não querem um evangelho que desagrada. E o próprio Jesus falou. Eles não querem vir para nós para que suas obras mais se manifestem. Eles querem um evangelho que só fale o quanto ele é importante para Deus. Mas quando nós vamos para o evangelho, ele nos mostra o quanto somos pecadores incoerentes. O evangelho desnuda o ser humano, mostra o pecado. E esse evangelho, muitas pessoas não ficam em igrejas que os pastores têm a coragem de falar contra o pecado. Ah, não, esse pastor está me perseguindo, esse pastor é muito mau, porque ele fala contra o meu pecado. Não querem. Ele quer um evangelho que diga para você que Jesus é amor, que não importa o quanto você pecou, quanto você peca, o importante é você fazer parte do corpo. Um evangelho que não confronta as pessoas. Ah, não vou mais naquela igreja não, porque o pastor prega, está falando da minha vida. Mas, irmão, se eu vou para uma igreja que não vai confrontar o meu pecado, então eu tenho que ir para outro lugar, porque a igreja, irmãos, não teve ninguém que encontrou com Jesus que não foi confrontado. Todos foram confrontados. Alguns foram embora. E teve um que ainda matou Jesus. Não matou, mas promoveu a morte de Jesus. Por quê? Porque assim como a Bíblia confronta, o Evangelho confrontava. Pedro foi confrontado duramente. Já imaginou, irmão? De um pastor falar assim para o camarada: ô rapaz, para trás de mim, Satanás, na cara do membro. É processado, irmão. Acho que tem uma coça no outro dia. Mas Jesus falou na cara de Pedro: para trás de mim, Satanás. Já imaginou, irmão? Um pastor fazer igual Jeremias fez, parou na porta do templo e falou: melhore os vossos caminhos. Ele deu uma coça neles hoje. Tu já pensou, irmão? Um pastor pregar como pregou João Batista? Porque tem muita gente, irmão, achando que ele está bem. Estou bem, irmão, vou morar no céu. Glória a Deus, louvado seja o meu nome, que eu dizimo todo mês. Eu toco a guitarra na igreja, eu prego. Então eu mereço ir para o céu. Aí encontra com João Batista, aí pensa que João Batista vieram todo pomposo, os judeus, né? Para se batizar, todo alegrinho, achando, né? Somos filhos de Abraão. Aí João Batista vai fazer esse elogio para eles. Olha o que João Batista vai falar para ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Hoje as pessoas querem ir para uma igreja que o pastor fale sempre que ele é mais que vencedor, é menina do olho de Deus, que você nasceu para vencer, que o melhor de Deus para a sua vida está por vir. Só isso. Mas o evangelho expõe o homem, o evangelho desnuda o homem. E quem não tiver disposto a ser confrontado, não tem como ficar no evangelho. Porque o evangelho é luz. Ele mostra os nossos erros. Duas opções há. Só duas, irmão. Não tem mais do que duas. Uma, como fez Judas, que vendeu Jesus. Como fez
Abel, que não fez Caim. Um irmão matou o outro. Ou como fez Davi. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade eu não encobri. Mas hoje as pessoas querem o evangelho coach. E esse evangelho coach na internet tem milhões de seguidores, porque só se fala coisas que massageiam o nosso ego, coisas que alegram a nossa alma. Mas olha o que fala o livro de Coríntios: a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento, do qual ninguém se arrepende. Nenhuma correção ao presente parece ser de gozo, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Isso está no livro de Hebreus. Esse evangelho eles não querem. Mas alguém vai falar, mas como é que eu vou querer esse evangelho? Ele fala que eu vou ser perseguido. Esse evangelho fala que eu tenho que aborrecer a minha vida. Esse evangelho fala que até meus parentes não vão gostar de mim. Esse evangelho fala que eu vou ser perseguido. Esse evangelho me deixa despido no meu pecado. Esse evangelho me confronta. Por que que eu tenho que querer esse evangelho? Pois é, tem um detalhe que muitos não conhecem. E o próprio apóstolo Paulo fala no evangelho, no livro de Coríntios, a segunda carta de Coríntios, capítulo 4, no versículo 3. Este evangelho, mas se o nosso evangelho está encoberto, nos que se perdem está encoberto. A parte que ele não conhece é o evangelho da cruz. E esta é a melhor parte do evangelho. Romanos, capítulo 6, versículos 6 e 8. Este é o ponto alto do evangelho. Olha o que Paulo vai dizer no livro de Romanos. Romanos 6, 7, 8. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. O ponto alto do evangelho, quando ele faz morada no coração de uma pessoa, a coisa mais maravilhosa que ele faz é matar o homem. A coisa mais maravilhosa que o evangelho faz é matar o homem. E morrer é o que mais a Bíblia fala. Tanto que Jesus vai dizer, que Jesus nos disse na sua palavra: a semente caindo em terra, se não morrer, fica ela só. Mas se morrer, dá muito fruto. Depois ele vai dizer também: já estou crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Gálatas 2,19 fala: mortos para a lei, vivos para Cristo. Colossenses 3,3 diz: vós estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. E o que muda nesse evangelho que mata o homem, que nós morremos para as paixões carnais, para as concupiscências carnais? O que há de diferente? Simples, irmãos. Quando o crente está morto, as calúnias já não doem mais nele. A opinião que as pessoas têm sobre ele já não importam. Ele está mais importado no que Deus está pensando dele, do que o que as pessoas falam dele. Eles não deixavam esse evangelho, sabe por quê? Porque eles estavam mortos. O apóstolo Paulo, ele foi açoitado e foi preso com Barnabé, com Silas. Mas lá dentro da prisão,
Ele estava tão morto que ele glorificava a Deus. O que há de diferente nesse evangelho que mata o homem para as concupiscências carnais é que ele fica da mesma forma que estava Estevão quando era apedrejado. Senhor, não nos impute esse pecado. Essa é a diferença. O evangelho que realmente mata o homem carnalmente é o evangelho que faz com que pessoas que não conseguiam parar de se drogar, agora não se drogam mais, porque conheceram a dose mais forte. O ponto alto do evangelho, amados, é quando a pessoa deixa Jesus morar dentro do coração dele. E ele mata o homem para sua soberba, para sua arrogância, para suas prisões. Essa é a diferença do evangelho. Essa é a diferença do evangelho que faz com que as pessoas verdadeiramente não queiram mais deixar. Só que quando se prega o evangelho como está na Bíblia, muitos não querem. Porque hoje se faz igreja para quem não quer Jesus. Hoje se faz. Você quer Jesus? Não. O que você gosta? Ah, eu gosto de funk. Ah, tudo bem. Vamos botar um funk aqui para tocar na igreja para você vir. Você quer Jesus? Não. O que você gosta? Eu gosto de surf. Ah, então tudo bem. Nós vamos colocar uma prancha de surf aqui no púlpito para você vir para Jesus. Você quer Jesus? Não. Eu quero a festa junina. Sem problema. Iremos fazer um arraial gospel aqui para Jesus. Você quer Jesus? Não. O que você quer? Eu quero carnaval. Sem problema. Esse ano teremos um bloco de carnaval. O importante é segurar a pessoa dentro desse clube social. Por isso que nós vemos tantas derrotas no meio do povo de Deus. A diferença do evangelho da palavra é que Jesus falou bem claro: o reino dos céus não vem com aparência exterior. Ele não brilha o tanto que as pessoas querem que ele brilhe. O reino dos céus, você conhece mais ele ouvindo. Porque a ovelha, ela conhece a voz do pastor. Mas muitas pessoas, às vezes, preferem ouvir bajulações, coisas que massageiam o ego, mas que não mudam as pessoas. Os anos passam, pessoas ficam 10, 20, 15 anos na igreja e são a mesma coisa. Não mudam. O mundo olha para essas pessoas e vê a mesma coisa. Mas a palavra de Deus diz, amados, bem claro: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Como pode alguém caminhar? Todos que caminharam com Jesus mudaram. Todos que andaram com Jesus mudaram. Mas para que haja mudança, é necessário o que o apóstolo Paulo, o que o apóstolo Pedro diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então isso é uma receita. Ele está dizendo claramente que existe dois tipos de leite. Existe o racional não falsificado e existe o falsificado. Então é muito triste quando eu vejo alguém, eu fico muito triste quando eu vejo alguém dizer: ah, fulano passou anos e anos na igreja e não se libertou do pecado. Irmãos, uma coisa é estar na igreja, outra coisa é estar em Cristo. Tem gente que pensa que estar em Cristo é estar membrado numa igreja e tomar a ceia todo mês. Não, estar em Cristo é fundamentalmente estar na palavra. Você está grudado na igreja, não que está grudado no pastor. Você está grudado na palavra, o pastor também está grudado na palavra, aí tu fica junto com ele.
É só esse elo que nós temos. Mas tem muita gente que o elo dele não está na palavra com o pastor e com os irmãos da igreja. O elo dele está no CNPJ da igreja. Ou no livro de membros. Por quê que algumas pessoas não conseguem se libertar das drogas, da bebida, dos pecados sexuais e ficam anos e anos na igreja? Porque pregaram um evangelho agradável. Pregaram um evangelho que, quando ele sai da igreja, ele está todo feliz. Ele ouviu uma palavra que encheu o ego dele. As profecias são a mesma. Olha, Deus vai te exaltar, você vai pregar no mundo inteiro, você vai... É só profecia de bênção. E no final, os anos passam. E o pior, o mais triste de tudo isso, que ele acha que conheceu o evangelho. Se você vai tentar pregar o evangelho para ele, ele fala, não, irmão, nem vem falar de Bíblia. Eu fiquei 10 anos na igreja, eu conheço tudo. O pior de tudo é que ele pensa que ele conheceu o irmão Júlio. O mais triste de tudo é isso. Ele pensa que ele conheceu. Esse evangelho, ele não brilha. É a porta estreita. Mas eu louvo a Deus. Que Deus tenha levantado um povo que está voltando para a palavra. Há pessoas que pensam que um avivamento começa com muito movimento físico, com muito barulho. Tem pessoas que estão vindo aqui e grudam na palavra, não querem mais sair. Mas tem pessoas que vão na igreja e eles querem ver alguém rodando, pulando, aquele barulhão. Mas observe que quando Elias ele clamou para ter fogo do céu, o que ele fez primeiro? Primeiro, ele limpa o altar. O que é limpar o altar? Tirar as cinzas. Essas pessoas que ficam vivendo do passado. Ah, porque eu fiz isso na igreja, fiz aquilo outro. Só lembra do passado. E depois ele faz o quê? Ele joga água. O que significa a água sobre o altar? A palavra. Hoje eles não querem jogar água. Eu estava ouvindo uma instrução esses dias de um homem dizendo de como trabalhar num grupo de evangelismo, nos lares. Eu fiquei assombrado. Ele falou, não, chegam lá, você vai discipular o pessoal, você não prega não, pregação é na igreja. Só levanta a bola e deixa o povo conversar. Ô irmão, se um líder de evangelismo, um discipulador, ele não tem uma palavra para trazer para o pessoal ouvir, é o povo que vai ensinar ele. Mas por quê? Porque quando você prega a palavra, acontece duas coisas. Uma boa e outra ruim. A boa, quem é ovelha, gruda contigo. Quem não é, te odeia e vai embora. Simples assim. Porque a palavra, ela confronta o ser humano. E nós não queremos ouvir a verdade, irmãos. As pessoas amam a mentira. Por que... Irmãos, numa época de tanta inteligência, todo dia se ouve de um golpe da internet. O camarada, olha, coloca 10 mil aqui que você vai render. E golpe. Por quê? Porque o cara quer ouvir o quê? O cara quer ouvir que tem uma forma dele ganhar muito dinheiro. Ah, como é que faz? Fulano já colocou, coloca 10 mil aqui, o cara coloca 50 mil. E a mesma coisa acontece com o evangelho, irmãos. Eles querem um pregador, eles querem alguém que prega aquilo que agradam a eles. Não querem ser confrontados. Não querem ouvir. O evangelho que brilha, ele sempre será mais agradável do que o evangelho que não brilha. A diferença é que
Quando ele joga água, 4 cântaros, por 3 vezes, quando ele clama, o fogo do céu desce. Eu creio que virá o grande avivamento sobre a terra, porque a palavra é fiel. E porque eu vejo pessoas voltando para a palavra, buscando na palavra, estudando a palavra. E eu vejo homens e mulheres com coragem de pregar a palavra, independente se estejam com multidões ou sozinhos, independente que tenha um prédio para pregar ou pregue debaixo de uma árvore. Pessoas que têm o mesmo quilate que tinha Jeremias. Ele pregava: melhorai os vossos caminhos. Se vocês não melhorar, Israel vai ser levado cativo. Por anos ele pregou. Muita gente não acreditou. Mas quando Nabucodonosor chega e leva prisioneiro o povo de Israel, Jeremias ficou livre com aquela minoria que acreditou nele. A diferença dos pregadores de hoje é que muitos não têm o quilate que tinha Noé, que pregou por um século, praticamente. Mais de um século. Ninguém aceitou a pregação dele, só a família dele. Irmão, já parou para pensar nisso, irmão? Noé é pregoeiro da justiça. E hoje, muitos pregam preocupados com o resultado. Claro, amamos ver as almas se converterem, mas toda vez que nós adulteramos a palavra, para que ela se torne mais agradável, nós estamos lá no Apocalipse. Aquele que dirá um J ou um tio. Observe que ele não fala acrescentar, né? Aquele que dirá um J ou um tio. E quantos têm feito isso? Quantos têm feito dessa maneira, tirando partes da palavra, para que ela se torne mais agradável, para que ela se torne mais frutífera? Porque, para eles, frutífera é sinal de quantidade. A diferença é que quando a água começou a cobrir a terra, Noé ficou salvo. Então, amados, hoje nós vivemos um tempo em que o ser humano nunca esteve tão deprimido, tão ansioso, tão depressivo. E a palavra fala que os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. O ponto que as pessoas chegam enfermas e ao invés de usarem um remédio que às vezes dói, eles preferem usar um paliativo. Não adianta usar tipo uma Novalgina para uma dor, uma dipirona, ao invés de usar o remédio. Só que o problema é que às vezes o remédio é amargo. Aí fica implícito daquela palavra: e curam a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Pessoas lotando lugares em busca de uma palavra de vitória.
esperam a vitória e não acontece. Irmãos, se tivesse um PROCON hoje, para denúncia de profecias que não se cumpriram, ele ia congestionar. Porque o que tem de gente que foi em lugares, recebeu uma profetada que nunca aconteceu, irmão. O dia que eu ia criar, vamos criar aqui, ó, um disco de denúncia para a pessoa que chegaram. As pessoas se superam em falar palavras de vitória em nome de Deus, quando ele não falou. Às vezes eu fico observando. E o camarada falou, olha, tem uma igreja tal lá, que é uma bênção, eu fui lá, o cara adivinha o nome. Aí eu fui ver, vou dar uma olhadinha, fui assistindo. Eu não vi uma profecia de concerto. Que você vai virar jogador de futebol, que você vai virar pregador, vai pregar aqui, vai pregar no mundo inteiro. Só tinha profecia de vitória. Por que acreditaram que era de Deus? Porque o camarada adivinhou o meu nome. Irmãos, alguém adivinhar o nome de alguém é evidência de Deus estar no lugar? Se a palavra fala que o diabo faria tão grandes sinais e prodígio, que faria descer fogo do céu, para, se possível, enganar os escolhidos, adivinhar nome é fichinha. Então, chega uma hora que se torna indispensável ser o chato. Tem muita gente que não gosta que se fale dessa maneira. Mas, irmãos, como fica o leigo diante de uma situação dessa? Qual a visão que estão tendo do Evangelho? Hoje, nós estamos numa época de tanto mimimi e de tanto politicamente correto, que se alguém encontrasse com Jeremias, com Paulo, eles mandavam queimar na fogueira. Não pode, irmão. Você tem que ver isso tudo acontecendo e fazer vista grossa, como se nada tivesse acontecendo. As pessoas andam atrás de palavras de bênção. E era o que acontecia no passado com Jeremias. Ele dizia que o povo quer ouvir, queria dar tudo certo. Então, pregar a palavra hoje, irmãos, se torna difícil, sabe por quê? Porque muitos não acreditam mais no Evangelho, não acreditam mais em profecias, por conta disso. E quando não entendem a palavra, por isso que nós primamos pela palavra, é o pior. Veja como a Bíblia nos ensina saber se alguém que está falando é de Deus ou não. É simples, a Bíblia ensina, irmãos. Se observa, primeiramente, Jesus falou dessa forma: eu vou para meu Pai, e eu vou enviar o Consolador, e quando Ele vier, Ele me glorificará. Então vamos entender. O Espírito Santo, quando usa alguém, glorifica quem? A Jesus. Como que Ele glorifica Jesus? Simples, irmãos. Primeiro, que a liderança não quer colocar a placa do pastor na placa da igreja, a foto do pastor na placa da igreja. Segundo, não se prega que essa igreja é a melhor do mundo. Terceiro, não existe outra forma maior de se glorificar a Deus, dando primazia à palavra. Eu entrei no canal desse pastor que adivinha o nome, não tinha uma pregação, irmão. Não tinha uma pregação. Só vídeo de profetada, de adivinhação. E por que multidões ficam nisso? Porque não leem a palavra.
A única forma, a maior forma de glorificar a Deus é dando primazia à palavra. Olha o que a palavra de Deus diz: o meu povo se perdeu por falta de conhecimento. Não existe outra forma de ter conhecimento através da palavra. Mas por falta de se examinar a palavra, é que acontece que muitas pessoas priorizam mais sinais, prodígios, do que a palavra. Pessoas que não querem um evangelho demorado, eles querem o evangelho instantâneo, né? E hoje tudo é instantâneo, né? Ninguém mais quer comprar um suco, já compra a caixinha pronta. O cara não quer fazer um almoço, compra já o arroz já congelado, a lasanha pronta. E eles querem isso no evangelho. Observe que a palavra de Deus diz dessa maneira, que buscai o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. A seu tempo ele vos exaltará. Deus os exaltará. Mas a falta de se estudar a palavra, as pessoas acreditam que Deus está no lugar porque o camarada adivinhou um nome, ou porque teve um milagre. E vez ou outra nós encontramos na internet descobrindo que o milagre que todo mundo falou que era milagre era uma farsa. Porque, na verdade, as multidões que vão atrás de adivinhação não são crentes, são incrédulos. Olha o que Jesus falou para Tomé: Tomé, porque você viu, você creu, Tomé. Mas bem-aventurado os que não viram e creram. A ovelha conhece a voz do pastor. Agora, os sinais seguirão os que crerem. Então, amados, na verdade, o evangelho da palavra, ele pode não ser muito brilhoso aos nossos olhos, mas o resultado que ele faz é que é a diferença. E Deus tem feito algo glorioso. Eu louvo a Deus que eu tenho visto Deus levantando homens e mulheres, amando a palavra, voltando para a palavra. E não adianta a gente distorcer a palavra para agradar, porque um dia nós teremos que prestar conta. E a palavra fala dessa maneira: muitos de vós não queiram ser mestres, porque receberão o mais duro juízo. Amém? Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Que possamos estar com nossos ouvidos atentos à voz de Deus, que nós possamos verdadeiramente ter coragem de pregar a palavra como ela é, independente da quantidade. Eu peço, irmãos, que neste momento façamos uma oração. Ó Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra, Pai. Eu te peço, meu Senhor, que tu continue a juntar homens e mulheres, jovens e crianças que amam a tua palavra. Pai, nos dê graça, meu Senhor, para que possamos, ó Deus, pregar a tua palavra da forma que tu queres. Nos dê graça, Senhor, para que possamos não ser covardes, ó Deus, e aguardarmos de ti o crescimento, que nós possamos, ó Pai, sempre ser dependente de ti, que nós possamos diminuir para que tu venhas crescer. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.